Ai, vamos lá então para o nosso bate-papo de hoje, chamando você para vir aqui tomar um chá comigo. Hoje eu estou tomando um chá de folhas de amora, que é excelente para a saúde da mulher, principalmente quem está na minha idade, que estou com 66 anos. E eu sempre uso a erva estévia, que adoça naturalmente o seu chá. Delicioso! Mas vamos lá ao tema de hoje. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como a força de vontade pode ser uma armadilha muito grande na vida da gente e o que fazer quando essa vontade ou essa força de vontade não vem para que a gente busque aquilo que realmente a gente está querendo para atingir os nossos objetivos e ter aquela vida que a gente tanto deseja e que na verdade a gente merece. Sabe o que nós precisamos ter muito cuidado? Por que é que eu falei armadilha? Porque quando nós falamos, eu tô com uma vontade de... Essa palavra expressa o nosso desejo, mas ela pode nos iludir. Sabe por quê? Porque aqui na nossa mente existe um reservatório de coisas que nós enchemos com as nossas vontades. E aí pode ser que a sua mente interprete a sua frase: hoje eu estou com uma vontade de, e trazer à sua memória, por exemplo, aquele bolo recheado maravilhoso que você tanto gosta, bolo branco com aquele creme feito com leite condensado, com morangos fatiados. Epa, para aí, é delicioso, mas está de acordo com aquilo que você está querendo como objetivo para a sua vida, como se, por exemplo, a sua vontade for emagrecer. Então, essa palavra desejo, ela nos ilude. E essa palavra desejo, essa palavra vontade, ela talvez nos mostre prazer imediato. E nos mostre um caminho, olha, vai por ali, porque por ali é mais fácil, por ali é mais prazeroso. Por ali você vai ficar na zona de conforto. E aí talvez você não consiga chegar aos seus resultados. Aí vem a palavra também força de vontade. Só que você percebeu aí uma pequena diferença? A palavra força está ligada a esforço. E não adianta a gente se iludir. A nossa mente nem sempre vai estar disposta a nos ajudar a nos esforçar. Porque se esforçar significa sair da zona de conforto, significa você evoluir, você crescer, e está atrelado a algumas coisas que nem sempre a gente tem. Mas seja sincera aí comigo, hoje é segunda-feira. Não sei que dia você está assistindo esse vídeo, mas no dia que eu estou gravando é uma segunda-feira. E existe até uma lenda que diz assim: segunda-feira eu começo, mas pode ser que hoje você nem levantou com aquela disposição que você precisa ter, aquela energia que você precisa ter para chegar aos seus objetivos. Então, força de vontade, eu confiar na minha própria força de vontade, nem sempre é o melhor caminho. Então, o que nós precisamos entender? Que essa vontade, essa força de vontade é como um tanque de combustível no seu veículo, no seu carro, que você pode abastecer, mas que enquanto você for usando aquele combustível, ele vai sendo consumido, e vai chegar uma hora que você vai ficar lá no reservatório mínimo. Conta aí para mim se já não aconteceu com você. Eu sei porque comigo acontece demais. Eu vou me deitar com uma proposta bem firme de como vai ser o meu dia seguinte, ou pelo menos na minha cabeça eu acho que está bem firme. Eu levanto cedo e aí eu falo, não, hoje eu vou para academia, eu vou treinar já de manhã. Só que de repente começa, né? Os imprevistos, as demandas, a própria rotina. E aí aquela sua força de vontade que parecia que estava com o tanque cheio, eu vou lá, vou treinar de manhã, parece que já vai sendo consumido em outras atividades
E a verdade é que não é parece, já está sendo consumida nas outras atividades, principalmente se você é mulher, dona de casa, tem filhos pequenos ou tem pais idosos para cuidar. Sempre é assim, você vai gastando a sua energia, junto vai gastando o seu combustível, e quando você vê aquilo que parecia tão importante para você, já foi descartado, já ficou de lado, e você vem com aquela frase típica também: ah, amanhã eu faço. Acontece com você? Me conta aí nos comentários depois. Acontece com você? Principalmente quando a semana começa, que a gente tá cheia de boas ideias. Até no grupo que eu trabalho, porque sou terapeuta e sou coach, mentora, eu sempre coloco a ideia de que a segunda-feira é o dia mais importante, porque ela vai ditar o ritmo que você vai viver a sua semana. Então eu até coloco lá nos grupos uma declaração matinal que nós fazemos esta semana, e aí nós fazemos aquela declaração. Qualquer hora eu posso até passar aqui para vocês como essa declaração. E aí você começa com o seu tanque de combustível cheio de gás, cheia de energia e com aquela vontade. Mas o que tem que ter em contraponto à vontade? Você sair da zona da vontade e você entrar na zona de ação. O que fazer quando você não está com vontade? Porque não é todo dia que você vai levantar com aquela vontade de fazer alguma coisa. E dificilmente você vai ter vontade de fazer aquilo que demanda esforço. A gente já começa naquele pensamento: ah, eu vou tentar, eu vou dar um jeitinho, ah, eu preciso tanto, que são frases sabotadoras. Então nós precisamos transformar tudo isso aqui que eu falei para vocês. Não depender da motivação, não depender da força de vontade. O que nós precisamos é substituir tudo isso pela disciplina. Junto com a disciplina, vai vir tudo aquilo que vai te ajudar. Vai vir o foco, vai vir a determinação, vai vir a clareza, porque a maioria das pessoas fica esperando ter clareza do que é importante, esperando entender qual é o seu principal motivo, né, para viver a sua missão, o seu propósito, esperando vir a motivação. E às vezes a pessoa ainda espera a motivação de fora, esperando que a amiga chame, esperando que o marido apoie, esperando que os filhos elogiem. Não, para tudo. Não fique esperando. Monte seu plano de ação, tenha uma agenda clara, que nessa agenda está lá escrito com a sua própria letra. Não tenha preguiça de escrever, certo? Você tem que ter uma agenda, você tem que escrever lá na agenda o que são as coisas mais importantes para esse dia, suas prioridades, e aí vigiar, porque essas coisas que eu acabei de falar, disciplina, foco, determinação, clareza, essas coisas a gente constrói ao longo do caminho. Isso aconteceu comigo. Eu não era assim. Eu era uma pessoa totalmente procrastinadora, vivia na zona de conforto, até que eu comecei a trabalhar tudo isso dentro da minha mente, dentro da minha vida, e as coisas começaram a mudar. Então, essas coisas, elas são construídas ao longo do caminho. E sabe qual é o aprendizado mais importante que eu tive nesse meio tempo que eu estou aqui falando com vocês? As emoções negativas não podem ser as porteiras da sua vida. Aí, nesse caso, usei a palavra não, até já falei para vocês da armadilha do não, temos que tomar cuidado, mas nesse momento de conscientização aqui para você. Se você permite que as emoções negativas, elas sejam as porteiras da sua vida, você vai ficar com medo.
E o que nos impede de avançar é o medo. Nós precisamos ter certeza daquilo que nós queremos para a nossa vida e trabalhar. Aprenda a trabalhar, apesar dos seus sentimentos negativos e não a partir deles. Porque se você trabalhar a partir desses sentimentos e emoções negativas que vão aparecendo no seu caminho, você vai travar. A emoção bota aqui na sua frente um bloqueio, a emoção bota aqui na sua frente uma dificuldade, uma dúvida, uma negação. Qualquer sentimento desses aí vai te bloquear. Então, o que você tem que fazer? Trabalhar em cima dessas emoções negativas e apesar delas, e não a partir delas, começar a ir em busca daquilo que você deseja. Vamos usar aqui um exemplo bem clássico, bem conhecido, os atletas de alta performance. Menino lá está com 13 anos. Vamos pensar, por exemplo, na natação. Os pais já perceberam que aquele menino leva jeito para a natação, nada muito bem, braçadas vigorosas, já entende o que está fazendo. Só que esse menino aí tem dentro dele algumas crenças limitantes que querem atrapalhar ele de evoluir. Aí os pais e os treinadores vão ensinar esse menino: filho, se você quer se tornar um campeão, você tem que ir lá e fazer o que precisa ser feito. Não a partir das suas emoções que se tornam como as porteiras bloqueadoras para impedir o avanço do seu progresso. Certo? Mas vai lá e faz, filho, disciplina. Você está escrito aqui que você tem que treinar todo dia de manhã, você vai treinar todo dia de manhã. E aí lá na frente chega a recompensa de ter alcançado os seus objetivos. Tem aqui duas sugestões bem interessantes que eu quero passar para vocês. Aprenda a celebrar e sentir alegria no processo e não apenas no resultado. Porque muitos resultados só se constroem em cima de pequenos passos constantes, mas que são lentos. Certo? Então, se eu ficar esperando para mim comemorar só quando eu chegar lá naquele resultado, eu não vou estar assim naquela disposição e energia que é tão importante para continuar. O que nos faz continuar é estar cheios de energia positiva, estar alegres, contentes, olhando lá na frente, sonhando com o resultado, mas celebrando no dia a dia as pequenas vitórias. Como, por exemplo, eu ia gravar esse vídeo semana passada e por causa de X coisas eu não consegui. Mas hoje eu sentei aqui e gravei esse vídeo. Terminando, eu vou celebrar, eu vou me parabenizar por ter conseguido. Então, primeira sugestão, celebre o seu processo. Não fica esperando lá para você comemorar só os seus resultados, tá? E não espere resultados imediatos. Certo? Aquele nadador, ele não espera que na primeira vez que ele participar de um torneio, de uma competição, ele já vai ser talvez o primeiro, né? Medalha de ouro, não. Ele celebra cada dia que ele fez um bom treino, que ele conseguiu vencer suas emoções negativas. E aí também o elogio, tanto vindo de fora como o autoelogio, também vai te ajudar bastante. Mas não espere resultados imediatos. As grandes coisas que são construídas, elas levam tempo. Certo? Se você pensar em tudo, na natureza, nas construções, em tudo que se faz. Por exemplo, eu estou fazendo uma reforma aqui na minha casa, muitas pessoas acompanharam, né? Pelos stories, pelo status, observaram. Não está pronto ainda. Ainda tem vários detalhes ainda que nós vamos fazer e depois vai começar uma parte que eu gosto muito, que é o jardim, mas que eu também sei que vai ter que esperar muito. Se compram sementes, se compram mudas e tudo isso leva tempo para enraizar, para florescer, se for com frutos, para frutificar. Então, ok, pessoal? Mas então, o que nós aprendemos aqui neste vídeo?
tomar cuidado com essa armadilha, vontade e força de vontade. Vontade porque está ligada ao prazer imediato, então a longo prazo pode esquecer, e força de vontade porque junto com a palavra força vem a ideia do esforço, e a nossa mente nem sempre está disposta a nos ajudar a fazer as coisas que são difíceis e que demandam esforço. Aprendemos também que essas duas coisas, elas são como tanque de combustível que vai, à medida que o dia vai passando, vai sendo consumido. Certo? Então, não confie na vontade e na força da vontade. Então, troque por disciplina. E disciplina a gente aprende, disciplina a gente treina. Eu tenho 3 cursos que podem te ajudar. Um é um pouquinho mais longo, emagreça sua mente. Emagreça no sentido de que você precisa diminuir a sua obesidade mental. Nós estamos vivendo numa época em que é muito fácil a gente consumir conteúdo lá nos Reels, nos Shorts, nos vídeos, e aí a gente vai ficando com tanta obesidade mental que isso tira a nossa clareza do que nós precisamos fazer. Então, esse curso, Emagreça Sua Mente, é dividido em 3 módulos. O detox da mente, organizando a mente e depois construindo uma mentalidade fortalecedora. Também eu tenho o treinamento. O treinamento Desafia Você, onde, além de toda a instrução, eu disponibilizo 2 agendas para você organizar o seu dia e organizar a sua semana, tendo metas. Lá nesse curso eu também coloquei para você um projeto que você pode adaptar para qualquer área da sua vida. É um projeto Rumo ao Topo. E eu tenho também esta agenda, que embora ela ficou como Agenda Metas 2025, você pode transformar ela numa agenda atemporal, certo? Nós estamos entrando em junho, então você vai fazer aqui, olha, as suas metas, e você vai aprender como revisar essas metas para que elas realmente te ajudem a ir de encontro aos seus resultados. Aquela vida que você tanto deseja e que eu tenho certeza que você merece. Tá ok, pessoal? Continua junto comigo aqui no YouTube. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Eu estou com vontade? Não, eu não estou com vontade. Eu estou decidida a começar a gravar vídeos semanais como esse para te ajudar, para que você vá de encontro aos seus resultados. E agora eu vou ler um pouquinho aqui. Eu estou lendo, e meu livro ficou ali. Eu estou lendo o livro Pare de Se Sabotar. E tomar aqui um chazinho, porque uma das melhores maneiras de você abastecer a sua mente é a leitura. Continua sendo a leitura, e aqueles que não gostam de ler devem aprender a gostar da leitura. Uma ótima semana aí para vocês.